Amém, Jesus. Assim seja, Pai, que o Senhor possa nos dar esse coração, Pai querido. Esse coração que se parece com o teu, esse olhar, Pai querido, que se parece com o teu. Nos ensine a amar, Senhor, a amar o nosso próximo, a amar o nosso irmão, a amar o conhecido, a amar o desconhecido, Senhor Deus. A amar e fazer o bem, Pai querido, sem esperar que aquilo seja retribuído, que aquilo seja reconhecido. Que a presença do Teu Espírito Santo em nós, cujo fruto é o amor, Pai, possa moldar o nosso coração, o nosso olhar em direção ao próximo, possa direcionar os nossos ouvidos em direção ao nosso próximo, para ouvirmos, identificarmos, percebermos, Pai querido, a sua necessidade. Que possamos nos mover em direção ao nosso próximo e à sua necessidade, e amá-lo, e acolhê-lo, e servi-lo, Pai querido. Que assim seja, Pai querido, porque esse é o propósito da nossa existência, é nisso que consiste a vida, e é isso, exatamente isso, que o Teu Espírito Santo, graças ao sacrifício de Jesus, está restaurando e restabelecendo em nós, Pai querido, essa capacidade de comunhão, essa realidade da comunhão como igreja do Senhor, como igreja de Jesus Cristo. Pai, no nome do Senhor Jesus nós pedimos isso. Pai, seja conosco nessa manhã, continue conosco. Pai, fala conosco, fala através de nós, Senhor Deus, através de mim, através de qualquer um dos nossos irmãos que está aqui, do Juari, da Cirleide. Pai querido, fala através de nós, fala conosco. Tenha completa liberdade, que o Teu Espírito Santo tenha completa liberdade, Senhor Deus, no nosso meio, Pai. E que a boa obra que o Senhor já começou na nossa vida possa ser completada. Deus, que aquilo que o Senhor tenha de propósito para nós, Pai, a partir do enchimento do Teu Espírito, a partir do recebimento da Tua palavra, não apenas verbalizada, mas principalmente através da Tua palavra enquanto presença do Senhor, através do Espírito Santo, que nós possamos ser capazes, Senhor Deus, de viver aquilo que o Senhor espera, amando o nosso próximo, Senhor. Tua palavra diz que quando e onde dois ou três se reunirem no Teu nome, ali o Senhor estará ou estaria. E nós somos aqui três, Senhor Deus, reunidos no Teu nome. Estamos reunidos aqui, Pai, para buscar o Senhor, para buscar a Tua orientação, para buscar o Teu discernimento, para buscar a Tua capacitação. Pedimos que o Senhor possa cumprir a Sua palavra, Senhor, que o Senhor cumpra a Sua palavra. Esteja no nosso meio, fale conosco e fale através de nós, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, e que as portas do inferno não tenham poder contra este lugar, contra as nossas vidas, contra esse encontro, para nos impedir, Pai querido, de receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós. A tua palavra diz que o inferno não tem poder contra a tua igreja, que as portas do inferno não avançam contra a tua igreja. E também a tua palavra diz que quem está em Cristo, o maligno não toca, e nós estamos no Senhor. Pai, oramos por aqueles irmãos e irmãs que não puderam estar presentes, que têm outras atividades que impedem nesse momento, que o Senhor possa estar com cada um deles nesse momento, teu Espírito protegendo e acompanhando, os teus anjos protegendo. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos já te agradecendo, Pai. Amém. Então, não sei se a gente dá seguimento, ou tem alguém que esteja querendo compartilhar aí alguma outra coisa, ou perguntar, consultar. A gente está na nossa sequência aí, né, do João, estamos no capítulo 17. Na semana passada a gente leu o versículo 6, onde Jesus está orando pelos discípulos, né? Até hoje pela manhã estava ouvindo novamente essa meditação nossa. E da semana passada que eu gravei, e a gente daria seguimento aqui hoje no versículo 7, né? Esse momento onde Jesus está orando pelos discípulos. A gente pode dar seguimento? Tem alguém querendo compartilhar alguma outra coisa ou perguntar?
Então vamos dar seguimento aqui então. João capítulo 17, versículo 7, né? Vou ler o 6 de novo apenas para a gente contextualizar aqui. Jesus então ele está orando, desde o versículo 1 ele começa a orar. Primeiro ele ora por si, né? Do versículo 1 ao versículo 5 ele está pedindo ao Pai por ele, para o Pai glorificar o nome dele, dizendo chegou a hora, né? E aí agora no versículo 6, então ele passa a orar pelos discípulos, né? Pelos apóstolos, pelos discípulos. Ele diz, eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os confiaste a mim e eles têm obedecido a tua palavra. Inclusive, eu incentivo bastante a quem não tiver participado na semana passada que possa assistir a gravação. Eu vou colocar hoje lá no grupo e vou subir ela para o YouTube hoje. Eu incentivo muito, eu achei muito, muito de Deus assim, o que a gente compartilhou na semana passada. A gente ficou só nesse versículo 6. E com essa ênfase nesse confiaste a mim, né? Como Jesus reconhece que Deus confiou algumas pessoas em especial a ele para esse compartilhamento. E a gente, então, na meditação da semana passada, a gente foi trabalhando isso aqui, que todos nós temos também. Algumas pessoas que Deus confiou a nós no que diz respeito ao compartilhamento do Evangelho. E se não for nós, essas pessoas não vão ter acesso ao Evangelho. E a gente tem que cumprir o papel da gente. E eu até mostrei para vocês na semana passada uma lista, né, que eu uso justamente já há muitos anos, em torno de 10 anos. Eu tenho uma lista que eu anoto justamente das pessoas que eu tenho vontade de compartilhar o Evangelho, né, ao longo da minha caminhada, e eu vou usando alguma estratégia aqui para eu identificar. Depois dela, na verdade, eu criei esse outro aqui, né, que é uma listazinha onde eu fiz até um acróstico. Depois a gente vai marcar uma sequência de encontros só para a gente falar sobre isso, que é uma maneira de a gente conscientemente poder compartilhar o Evangelho com as pessoas que Deus vai dando a oportunidade para a gente, ou que a gente acha que possa ser responsabilidade e privilégio nosso diante de Deus. Então, um dia a gente marca aí, a gente vê uma sequência de encontros para a gente meditar nisso. É algo que eu tenho procurado fazer ao longo de alguns anos e que tem tido resultados muito bonitos na minha vida e na de outras pessoas. E ainda sobre isso, você vê que Jesus está aqui orando pelos discípulos. E aí me ocorreu hoje pela manhã uma passagem que eu queria, antes da gente dar seguimento lá, mas que tem tudo a ver, eu queria que a gente pensasse nela e meditasse nela. Veja que Jesus está aqui orando pelos discípulos. Por que discípulos? Pelos discípulos que ele tinha consciência de que Deus tinha confiado a ele. Ele diz, olha, tem alguns que só confiou a mim para compartilhar o teu nome, para revelar o teu nome, e eu tenho feito isso. E ele está orando por esses discípulos. Ele está intercedendo por esses discípulos. E aí isso justamente me remeteu a um texto muito interessante, Lucas capítulo 13, do versículo 6 em diante. É uma parábola em que Jesus fala sobre uma figueira estéril, uma figueira que não estava dando fruto. Versículo 6 diz, em seguida, Jesus lhes propôs a seguinte parábola. Certo homem possuía uma figueira, cultivada em meio a uma grande plantação de videiras. Contudo, vindo procurar fruto nela, não encontrou nem ao menos um. Fruto, essa ideia de fruto, quando a gente aplica para nós, quanto pessoas, seres humanos, cristãos, é exatamente se a gente está ou não agindo de acordo com o que Deus quer que a gente haja. Quem faz o que Deus quer que seja feito está dando fruto. Quem não faz não está dando fruto. Quem faz algo que está do jeito que a Bíblia manda fazer, mas que não é
porque o Espírito Santo habita essa pessoa, ainda isso não é fruto, é considerado ainda obediência, que seja, mas o único capaz de produzir fruto de verdade é aquele que tem o Espírito Santo de Deus em si. Porque a Bíblia diz que Deus é amor, o Espírito Santo é um com Deus, e o Espírito Santo habitando a gente, ele produz em nós e através de nós, então, esse fruto que é amor e que se desdobra lá, como está em 1 Coríntios 13 e em Gálatas capítulo 5, estão lá aqueles desdobramentos que é a paciência, a bondade, a benignidade, a mansidão, né? Então, quem ama tem esse tipo, produz, evidencia esse tipo de fruto nas suas relações. E aqui, então, ele faz essa comparação com uma videira, mas é óbvio que no nosso caso não é fruto nesse sentido, mas é o fruto para a vida, é o fruto nas relações, e que só pode ser produzido por quem está ligado a Deus, porque, como Jesus vinha falando também lá nos capítulos anteriores que a gente está meditando de João, ele disse que eu sou a videira, meu pai, e vocês são os ramos, né? E ele diz: quem estiver ligado a mim, dá muito fruto. Quem não estiver ligado a mim, não dá fruto. Não tem como dar fruto, e aí vai ser cortado e vai ser lançado fora. E quem estiver ligado a mim, estiver dando fruto, o meu pai vai podar para poder dar ainda mais fruto. E o fruto, então, que Jesus está falando é esse fruto das relações. É esse amor e as suas consequências, as consequências do amor nas relações. Então, aqui na parábola tinha uma figueira que o proprietário, o dono dela, foi lá e ela não estava dando fruto. E aí, então, o versículo 7, por isso recomendou ao vinicultor, aquele que cuidava daquela vinha onde tinha essa figueira. Ele diz: este é o terceiro ano que venho buscar os frutos dessa figueira e não acho. Por 3 anos consecutivos ela não estava dando fruto. Sendo assim, podes cortá-la para que para que está ela ainda ocupando inutilmente a boa terra? Ele faz essa pergunta. Não tem sentido ela continuar ocupando a terra se ela não está dando fruto, se ela não está cumprindo com o propósito da sua existência, que é dar figos, né? É frutificar, é produzir alimento. O versículo 8, então, o vinicultor, porém, lhe rogou. Aqui essa ideia da intercessão, né? O vinicultor intercedeu àquele proprietário, ele intercedeu em favor daquela figueira. Ele disse: Senhor, deixa ainda por mais um ano e eu cuidarei dela, cavando ao seu redor e adubando. Se vier a dar fruto no próximo ano, muito bem. Aí o Senhor então não vai arrancá-la. Caso contrário, mandarás cortá-la. Veja que já tinha chegado o limite na visão então desse proprietário, desse agricultor, dono dessa terra, dessa vinha, dessa figueira. E ele disse: olha, 3 anos já deu, essa pessoa não deu fruto, não está cumprindo, essa árvore não está cumprindo o seu propósito, e não tem por que ela continuar inutilmente existindo. E aí então vem alguém que se põe entre a videira, entre a figueira que já estava na hora de ser ceifada, porque não estava dando fruto e, portanto, seria lançada ao fogo uma vez ceifada. Se coloca entre ela e aquele que é o dono dela e que tem o poder de dizer se ela permanece ou se ela já deve ser cortada. Alguém que se coloca no meio das duas. Esse vinicultor, né? E ele então diz: me dá mais um ano. Dá mais um ano para essa figueira. Eu vou cuidar melhor dela, eu vou dar uma atenção especial para ela. Eu vou podar, eu vou cavar, eu vou adubar, eu vou estar vindo aqui, eu vou dar uma atenção especial para ela. Realmente, depois de uma atenção especial minha, ela continuar não dando frutos, aí o Senhor vem e realmente corta. Aí, de fato, ela estará ocupando inutilmente a terra.
Mas se daqui a um ano, quando o Senhor voltar, ela tiver dado fruto, aí o Senhor vai poder preservá-la, porque ela terá passado a cumprir o propósito da sua existência e não mais estará ocupando inutilmente a terra. Olha que coisa extraordinária, como isso tem tudo a ver com o que a gente está meditando. Veja que no versículo anterior a gente tinha visto que Jesus falou: olha, você me confiou alguns, assim Jesus como esse vinicultor, né? Os discípulos como essas figueiras que não davam frutos. Mas uma vez tendo Jesus então vindo e revelado o nome de Deus para eles, ministrado o Espírito Santo para eles, compartilhado a palavra de Deus a eles, cortado em volta, colocado água, adubado, podado, tendo Deus cuidado desses discípulos cujos nomes foram confiados a Jesus por Deus, pelo dono da plantação, o dono da humanidade. Jesus intercede pelos discípulos e fez isso aqui, mas fez ao longo de todo o seu ministério. Quando ele foi começar o ministério, isso foi antecedido de um momento de oração, de jejum, né? E possivelmente ali Jesus tenha, durante aquela oração e jejum, orado pelas pessoas com as quais ele haveria de compartilhar o evangelho. Ao longo do ministério ele orou pelos discípulos e ele não fez apenas isso, ele se relacionou e apresentou Jesus ao longo desse período aí, de poucos anos de ministério que ele teve. E assim também nós, como eu enfatizei na semana passada, nós também temos uma lista, nós temos nomes que também Deus, esse que plantou a humanidade, que é o dono dessa plantação chamada humanidade, ele confiou alguns dos seres humanos a nós, para que nós compartilhemos o nome de Deus com elas. Compartilhemos a palavra de Deus com elas, o Evangelho, as boas novas do Evangelho, as boas notícias para elas a respeito de Jesus e do seu propósito, para que eles produzam fruto. Veja que aqui, no caso de Jesus, Jesus está dando esse testemunho e eles têm obedecido a tua palavra, ou seja, eles estão dando fruto. O Senhor me mandou, me confiou a eles, eu tenho compartilhado com eles e eles já começaram a dar fruto. Está dando certo. E aqui ele continua, então, intercedendo pelos discípulos. Assim como nós precisamos viver a nossa vida com essa consciência dupla. Primeiro, de que nós temos que dar frutos. Existe um propósito para a nossa existência aqui na Terra. E nós não podemos viver inutilmente aqui na Terra, como era o caso daquela figueira. Tragédia existirmos inutilmente aqui no que diz respeito a um propósito da nossa existência. Que no caso da figueira, era da figos. No nosso caso, é amar as pessoas, é amar o nosso próximo, é viver com a consciência de complementariedade do corpo, de família. E a segunda consciência, e que tem a ver com essa consciência de amor ao próximo, de dar fruto, eu dar fruto amando o próximo, é que amor maior pode existir do que eu poder compartilhar o nome de Deus com essas pessoas a quem eu amo. E poder tirá-las desse estado de esterilidade, esse estado de não produção de frutos e, portanto, estar vivendo uma vida inútil, desperdiçando a vida aqui. Desperdício esse que vai repercutir para a eternidade, porque ela será ceifada e lançada no fogo, como o próprio Jesus disse. Mas se nós conseguirmos ajudar para que elas possam dar frutos, elas vão permanecer. Quando terminar essa vida aqui, elas não serão ceifadas para serem lançadas ao fogo, mas elas serão colhidas para passarem a eternidade com Deus, juntamente com o restante da sua família, com o corpo de Cristo, com a sua igreja.
Então, a gente precisa viver a nossa vida com essa consciência. Então, até essa música mesmo, né? Essa música fala disso, para Deus ensinar a gente a olhar o mundo com amor, para a gente ser a expressão do seu amor. Isso é dar fruto, né? Ah, então, nós temos também, assim como Jesus, nós temos nomes confiados a nós, pessoas confiadas a nós, como falamos muito na semana passada. E a gente precisa viver com essa consciência. Temos que dar fruto e temos que ajudar os nossos irmãos, aqueles que foram confiados a nós, a que também possam dar frutos. Isso é o que eu estou procurando fazer aqui ao longo de alguns anos já com vocês. Antes presencialmente, depois virtualmente, né? E até hoje a gente continua nessa sistemática virtual, para tentar justamente também aqueles que Deus tenha confiado a mim, eu não sei quem são, espero que vocês façam parte desses que Deus confiou a mim, que eu possa então ajudar vocês a também poderem obedecer à palavra de Deus na medida em que vão conhecendo Deus, conhecendo o seu nome, né? Então, Jesus, no versículo 7 diz: Agora eles entendem que tudo o que me deste vem de ti. Entendem por quê? Porque Jesus revelou, porque Jesus compartilhou com eles. Pois eu compartilhei com eles as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Olha, é interessante isso aqui que Jesus está falando. Uma coisa é o compartilhar. Tem pessoas que são confiadas a nós por Deus, o dono da plantação, o dono da humanidade. E Deus confia determinados nomes, uma parte dessa plantação ele confia a cada um de nós. Mas o nosso papel é compartilhar com amor, com sinceridade, intercedendo por aqueles ah, com quem nós estamos compartilhando ou pretendendo compartilhar o Evangelho. Intercedendo para que Deus dê oportunidades, intercedendo para que Deus crie situações ou nos abra os olhos para situações que estão sendo criadas. E para que Deus abra o coração e os olhos dessa pessoa para que ela enxergue, para que ela possa sentir, para que ela possa se quebrantar e possa tomar as decisões corretas, porque ela tem o livre-arbítrio. Mas a gente só pode ir até aí. A decisão da pessoa em seguir ou não a Jesus, a decisão de abrir ou não a porta do seu coração para Jesus, essa decisão apenas a pessoa com quem nós estamos compartilhando vai poder tomar, por causa do livre-arbítrio. Nem nós, nem um anjo, nem o Espírito Santo, ninguém vai invadir o coração dessa pessoa. É preciso aceitar. E aqui Jesus está falando, eu compartilhei e elas aceitaram. Vão existir, possivelmente, alguns ou muitos daqueles com quem nós vamos compartilhar o Evangelho, compartilhar as boas novas da salvação. É muito provável que alguns ou até muitos deles não vão realmente aceitar. Muitos ou alguns até vão verbalizar a aceitação. Muitos vão até participar das reuniões como quem aceitou a palavra, como quem aceitou o Evangelho, como quem aceitou Jesus. Mas é como Jesus disse, é pelo fruto que vocês conhecem a árvore. Não é por a gente ter levantado ou não a mão, não é por ter sido ou não batizado, nem pela forma como foi batizado. Não é se a gente vai religiosamente às reuniões e se a gente religiosamente lê a Bíblia e faz as nossas orações. Mas é se as nossas atitudes, a nossa vida evidencia que de fato essa palavra habita a gente. Que essa palavra que é Jesus, através do Espírito Santo, está moldando a nossa maneira de sentir, a nossa maneira de pensar. E como consequência desse moldar da nossa maneira de pensar e a nossa maneira de ver a vida, as nossas atitudes começam a ser mudadas. As nossas prioridades começam a ser reajustadas. Isso é o que confirma se nós aceitamos ou não, de fato, o Evangelho.
eles lhe reconheceram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Olha a intercessão, que lindo Jesus intercedendo, como naquela parábola a gente viu, e como vai ser muito lindo também nós intercedendo uns pelos outros diariamente, e intercedendo com essa consciência de discipulado, com essa consciência de evangelismo, com a consciência de que tem pessoas que Deus confiou a você, a mim, a cada um de nós, que tem que ser a gente para compartilhar. Não estou orando pelo mundo, mas por aqueles que me destes, pois são teus. Você vê, o mundo tem muita gente. Nem Jesus orou pelo mundo todo. Ele diz: eu não estou orando pelo mundo todo. Eu estou orando por aqueles que o Senhor confiou a mim. Porque passa a ser uma oração mais, mais concreta, mais palpável, com potencial de resultados reais. Eu me lembro que eu orava, não sei se vou lembrar aqui agora, mas eu orava quando criança, justamente eu orava pelas pessoas do mundo inteiro. Quando eu ia, por exemplo, orar pela comida, oh, Deus abençoa todas as pessoas do mundo, em nome de Jesus, sabe? Sempre as pessoas do mundo, sempre eu orava por todas as pessoas do mundo. E o próprio Jesus diz assim, eu não oro, eu não estou orando pelas pessoas todas do mundo, eu não estou aqui intercedendo pelas pessoas todas. Todas as pessoas do mundo vão receber intercessão. Mas eu vou orar por essas que o Senhor me deu. O Emer vai orar pelas pessoas que o Senhor deu para ele. O Joari vai orar pelas pessoas que o Senhor confiou a ele. A Cirleide vai confiar pelas pessoas que o Senhor confiou a ela. São pessoas que nós temos como filhos, como irmãos mais novos. Que a gente assume diante de Deus essa posição. Ou a gente está disposto a assumir, ou a gente ainda não sabe se é aquela pessoa, se não é. Mas na medida em que a pessoa vai respondendo, as coisas vão acontecendo, a gente começa a identificar, não, parece que é mesmo. Eu estou certo que as pessoas, por exemplo, que a gente põe no mundo, eu tenho para mim, por questões que me parecem óbvias, não estando escritas na Bíblia, e talvez até pela obviedade, que aqueles que nós colocamos no mundo, aqueles que nós geramos ou que nós adotamos como filhos, que esses necessariamente fazem parte da nossa lista, das pessoas que Deus confiou a nós. Eu tenho a responsabilidade diante de Deus, fora outras que Deus me tenha confiado, mas necessariamente dos meus filhos, as pessoas que eu pus no mundo, ou que eu adotei para poder cuidar, para criar, para educar. Em relação a esses, não tem por onde fugir. Portanto, a minha casa, a minha moradia, a minha habitação é o principal local onde eu preciso pregar o Evangelho. É o primeiro local. Onde as minhas atitudes precisam ser lidas como pregação do Evangelho. A minha postura, o meu jeito de agir, as minhas reações às ações, a minha maneira de lidar com os conflitos dentro da minha casa. Como eu trato a minha esposa, como eu trato meu marido, como eu trato os meus filhos. E interceder por eles. Interceder. Lembra que Jó, aliás, ele orava, né? E sacrificava a Deus periodicamente, orava diariamente pelos seus filhos. Ele fazia essa intercessão pelos filhos dele. E tinha essa consciência de que ele tinha essa responsabilidade. Versículo 10. Tudo o que eu tenho é teu, e tudo o que tens é meu, e neles eu sou glorificado. Ah, essa consciência de Jesus aqui com relação à unidade, né, à trindade. Tudo que eu tenho é seu, tudo que é seu é meu,
e neles eu sou glorificado. Essa consciência da unidade que é justamente a referência para nós, como Jesus vai logo em seguida colocar na sua oração. Mas ele parte do referencial, ele orando ao Pai, ele diz: tudo que eu tenho é seu, tudo que o Senhor tem é meu. Ele está falando dessa unidade, da trindade. Pai, Filho e Espírito Santo, porque esse Espírito é o Espírito que habita o Pai e habita o Filho. Então, o Pai, Filho e Espírito Santo são um, e é por isso que tudo que um tem é do outro, não existe distinção. Lá no Éden, quando a Trindade decide, a gente meditou também muito nisso e enfatiza no livro, quando a Trindade decide formar o homem, a Trindade diz, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo diz, façamos o homem, façamos a humanidade à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Como nós somos? Nós somos assim, essa união. Nós somos essa união onde tudo que é de um é do outro, tudo que é do outro é do um. Nós somos essa união onde quem vê não sabe onde começa um, onde termina o outro. Vamos criar o ser humano de forma que o ser humano reflita essa maneira de existir. Essa comunhão uns com os outros. Essa forma de existir como unidade. Então, aqui Jesus está falando como ele é com o Pai. Lembrando isso, quando diz tudo que tu tens é meu, tudo que eu tenho é teu. E neles eu sou glorificado. E aqui no versículo 11 ele diz, agora não ficarei muito mais no mundo. E claro que aqui ele inclui, então, quando ele está falando tudo que eu tenho é teu, tudo que tu tens é meu, ele está incluindo justamente os discípulos. Agora não ficarei muito mais no mundo, mas estes ainda estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo. Protege-os no teu nome. Olha a intercessão aqui. O nome que me destes. Para que sejam um, assim como nós somos um. Qual o referencial? Nós. Deus Pai e Deus Filho. Qual é o objetivo? Que eles sejam um, como nós somos um. Veja que desde o Éden o objetivo sempre foi esse. Não mudou. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, foram as palavras de Deus, da Trindade, quando decidiu fazer o homem. Que eles reflitam a nossa maneira de existir. E aqui Jesus, mais uma vez, nós somos um. E eu vou sair daqui, vou deixá-los e vou voltar para o Senhor. Protege eles. Para quê? Para que eles sejam um, como nós somos um. Protege-os para que eles cheguem nisso, que eles avancem para isso, para produzir o fruto que é essa unidade, essa vida em amor. Enquanto eu estava com eles, eu os protegi, eu os defendi no teu nome. De que proteção e que defesa Jesus está falando aqui, gente? Porque se for essa proteção física, que normalmente é o que a gente busca e que a gente pensa, proteger as pessoas más, é o proteger do acidente, é o proteger do ladrão. Jesus não protegeu nem mesmo a si. Se a gente vai olhar do ponto de vista da exterioricidade dos acontecimentos, e também não protegeu os discípulos, a oração dele não teria sido atendida, porque depois que Jesus foi embora para os céus, e ele está orando aqui, protege-os, eu estou indo embora, eu estou deixando, eu cuidei deles até agora, mas agora eu estou deixando, daqui a pouco eu vou voltar para o Senhor. E eu vou precisar que o Senhor os proteja. Aí Jesus vai vir, vai ser sacrificado, vai voltar para o céu,
Os discípulos vão ficar aqui, vão começar a evangelizar, vão começar a ser perseguidos, vão tomar chicotada, vão tomar pedrada, vão ser presos, vão ser cuspidos e vão ser mortos. A tradição vai dizer, a história vai dizer, que somente João, dos 12, não foi assassinado. Dos 12 discípulos. Porque depois de Judas aqui, teve aquele que o sucedeu e todos os discípulos teriam sido assassinados. Martirizados. Por causa do evangelho, mortos por causa do evangelho. E João, que não teria sido morto, assassinado pelo evangelho, por causa do evangelho, mas passou a vida preso e isolado numa ilha. O final da sua vida teria sido numa ilha onde ele justamente escreve o livro de Apocalipse, tem a visão daquele livro de Apocalipse. Então eles não foram protegidos. Então Deus não atendeu a sua oração, a oração de Jesus? Ou Jesus estava falando de um outro tipo de proteção? Certamente ele estava falando de uma outra proteção. E ele justamente deixou claro que proteção é essa aqui. Protege-os em teu nome, versículo 11. O nome que me deste. Protege para quê? Para eles não morrerem? Protege para quê? Para eles não sofrerem acidentes? Protege para quê? Para não pegarem doença? Protege para quê? Para ninguém roubar a casa e o carro deles? Não. Para que sejam um. Porque a pior coisa que pode acontecer para eles é eles deixarem de ser um. Porque o deixar de ser um é deixar de dar fruto. É deixar de cumprir o propósito da existência. E deixar de dar fruto, deixar de cumprir o propósito da existência é morrer. E a morte eterna, que começa aqui e continua para a eternidade. Por mais estranho que isso pareça, por mais que isso nos incomode, por mais que não seja o tipo de coisa que a gente queira ouvir, Deus não está preocupado, como a gente pensa, com o nosso bem-estar material aqui na Terra, com as nossas riquezas, com o nosso conforto, com a nossa longevidade, com a nossa saúde física. Só existe uma coisa na qual Deus está empenhado em nos proteger do egoísmo, que nos impede de sermos um. A única coisa em que Deus está empenhado em nos proteger é de nós mesmos. É do domínio do nosso ego sobre nós. Porque a única coisa capaz de impedir a relação em unidade. E, portanto, a única coisa capaz de impedir que nós vivamos verdadeiramente. E, portanto, a única coisa capaz de efetivamente nos manter na morte é o domínio do nosso ego. É a manutenção daquele estado adquirido no Jardim do Éden, quando Adão e Eva estenderam a mão para aquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O Emerson já vai falar de novo dele, sim, porque toda a Bíblia permeia isso. E eles assumiram o controle da própria existência, inviabilizando a relação como corpo, como unidade com as demais pessoas da humanidade. Por quê? Porque agora cada um, ao assumir o controle da própria existência, passa a viver em si mesmado, em si mesmo, dominado pelo próprio ego. Tem suas vidas pautadas
pelo farinha pouco, meu pirão primeiro. E vai-se então começar a guerra de todos contra todos, que permanece até o dia de hoje. Nas menores coisas até as maiores. Nas relações individuais e nas relações entre países. No micro e no macro. O fato de nós assumirmos o controle da nossa existência e dizer eu mando, eu digo o que é bom e o que é ruim, e eu vou pautar minha vida de acordo com o meu discernimento do que é bom e ruim, foi o que matou a humanidade. E continua matando. A proteção passa, a verdadeira proteção passa, portanto, por essa capacitação de Deus de sermos um. A proteção consiste exatamente em nos mantermos ou nos colocarmos numa situação de relação de corpo, de igreja, de unidade. Mas isso só acontece se eu negar a mim mesmo. Negar o meu ego. Negar o domínio do meu ego sobre a minha vida. Por isso Jesus nunca enganou ninguém. Quem quiser vir após mim, desde o início do ministério ele disse, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e venha. Me siga. Se você não negar a si mesmo, nem venha. Porque tudo que eu estou para fazer, tudo que está para ser feito, tem a ver com isso. Começa com negar a si mesmo, se estende ao longo da caminhada com o negar a si mesmo dia a dia, e termina com o negar a si mesmo de forma absoluta e definitiva quando recebemos um novo corpo, em que não teremos mais possibilidade de pecar, teremos de volta a nossa influência, a influência de Deus sobre nós, onde Ele volta a ser esse que discerne bem e mal para a gente, e a gente acata aquilo, e está tudo bem, e a gente vive de maneira harmônica. Protege-os em teu nome, o nome que me destes, para que sejam, não é para que fiquem ricos, não é para que não fiquem doentes, não é para que ninguém lhes roube os bens materiais, não é para que passem nos concursos, não é para que ganhem muito dinheiro, não é para que as empresas deles vão melhor do que as dos outros. Não, protege-os para que sejam um, assim como nós somos. Versículo 12, enquanto eu estava com eles, eu os protegi e os defendi no teu nome. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Falando sobre Judas. Mas agora vou para ti. Digo dessa forma, enquanto ainda estou no mundo, para que eles recebam a minha plena felicidade em seus corações. Eu lhes tenho transmitido a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não pertencem ao mundo. Como eu não pertenço ao mundo, eu do mundo não sou. Veja que a confirmação de que o que Jesus está fazendo é isso. A humanidade foi feita em Deus, para Deus, harmonia com Deus, e você cai e morre. Por quê? Porque começa a se dominar, a ser dominado pelos próprios egos. Satanás, por tabela, que foi quem influenciou ali Adão e Eva, e portanto a humanidade de então, a rejeitar o discernimento e a influência de Deus e assumir o controle da existência, o diabo instigando o nosso ego, ele acaba dominando a gente. E a gente cai no que a Bíblia chama de império das trevas. A gente sai do reino de Deus, que é o lugar onde Deus governa, e a gente cai no império das trevas, que é o lugar onde as trevas governam. O reino de Deus é onde a luz governa. No império das trevas é onde as trevas governam. Quem manda é as trevas. No reino de Deus, a verdade é quem governa, é quem pauta as ações, as atitudes, os olhares, as reações, as relações em geral. No império das trevas, onde toda a humanidade caiu, tudo é pautado na mentira. Absolutamente tudo é pautado na mentira.
mas todo mundo a enxerga como se verdade fosse. E o que Deus está fazendo através de Jesus aqui é justamente, através dessa substituição de sacrifício e desse nascimento de Jesus agora, como um segundo Adão, e Paulo vai chamá-lo disso, de último Adão. Tem o primeiro e tem o último. O primeiro Adão foi mergulhado no império das trevas, e cada pessoa que nasce já nasce nesse império das trevas e dominada pelo mal, porque dominada pelo ego. Agora, então, a humanidade está sendo convidada. É nisso que consiste o Evangelho, as boas novas do Evangelho. Vocês não precisam ficar mortos aí nessa escuridão, nessas trevas, dominados pela mentira, vivendo essa ilusão de vocês. Mortos e achando que estão vivos. Vocês podem ser trazidos de volta para o lugar de onde caíram. Isso é Evangelho. Eu posso tirar vocês do mundo, é o que Jesus disse. Foi a proposta de Jesus. E ele diz então que esses esses que foram confiados a Jesus pelo Pai, já não era mais do mundo. Ele diz: eu não sou do mundo, e esses aqui também não são, porque eu já tirei. Por isso o mundo os odeia, porque o padrão do mundo é outro. O mundo vive no padrão das trevas, o mundo vive no padrão da mentira, o mundo vive no padrão do egoísmo. Eles já saíram desse padrão. Agora eles já estão com o padrão do reino, embora ainda vivendo aí na terra. O padrão deles agora é o da justiça, é o da luz, é o da vida, é o da verdade. E aí incomoda. E as pessoas os odeiam. Porque eles não pertencem mais ao mundo, versículo 14, como eu não sou do mundo. Eu vim para tirá-los do mundo. Isso que o Senhor me deu, eu já tirei. E cada um deles vai receber também a responsabilidade e o privilégio sobre outras pessoas que também precisam ser tiradas do mundo. Ainda que por algum tempo ainda habitem esse mundo, mas não mais pertencendo a ele. Não mais tendo suas vidas pautadas pela pauta do mundo, pelo padrão do mundo. Ele diz: não oro para que os tires do mundo, mas sim para que os protejas do príncipe deste mundo. Porque ele tem que proteger do príncipe deste mundo, que é o que governa e que domina esse mundo. Porque ele vai tentar colocá-los naquele estado que impede a unidade, que impede o amor, fomentando o ego, fomentando os instintos da carne, os desejos da carne, para que eles violem a lei do amor, a lei do reino de Deus. Versículo 16, eles não são do mundo, como também eu não sou. O mundo é todo mundo que está ligado ao primeiro Adão e exclusivamente ao primeiro Adão. Portanto, toda a humanidade. O segundo Adão são aqueles que, tendo nascido no mundo, tendo nascido vinculado e descendendo desse primeiro Adão, sendo semente desse primeiro Adão, são transportados para o reino de luz, que é Jesus. São transportados para o corpo de Cristo, a sua igreja. Segundo e último Adão. Tipo, Jesus fala com aquela autoridade religiosa, com Nicodemos, ele diz: ninguém pode nascer do Espírito se não tiver nascido da água. Você não pode já cair de paraquedas direto no segundo Adão. É uma das leituras que eu faço desse texto lá. E que as pessoas muitas vezes fazem conotação como sendo do batismo. Então, se você não batizar nas águas, ninguém pode ser salvo se não passar pelo batismo nas águas. Isso aí que Jesus está falando é um batismo no Espírito. É ser mergulhado no segundo Adão. Em Jesus através do Espírito. É ser mergulhado no Espírito. Mas ele diz, só pode ser mergulhado no Espírito quem primeiro foi mergulhado na água.
Quem primeiro foi mergulhado em Adão. Quem primeiro foi mergulhado no primeiro homem. E a água aqui pode dar essa conotação. Quem não nascer do Espírito, que é o segundo Adão. Quem não nascer quem não nascer da água, que é o primeiro Adão, não pode nascer do Espírito, que é Jesus, o segundo Adão. Dá essa ideia da água, que, por exemplo, o fato de tudo ter se começado pela água. Você vai ver lá em Gênesis, era tudo água. E Deus faz separação de águas e águas. Mas tudo começou com água. Quando você pega, então, a própria terra, ela é composta pelos elementos que tinham da água. Tanto que o planeta, calcula-se que tenha em 70% do planeta seja água. E você pega o ser humano, que foi feito da terra, do pó, 70% do seu corpo seria água. Dessa ideia do primeiro Adão aqui, que veio da água, por isso nascer da água. Tem essa origem nesse primeiro Adão. Ninguém cai de paraquedas direto no segundo Adão, em Jesus. Só quem nasceu da água é que pode ser transportado para o segundo Adão e, portanto, nascer do Espírito. Também pode dar uma ideia, como alguns sustentam, que seria o fato de nascer ali, de passar pelo líquido amniótico, né? E que onde tem a água, e esse nascimento da água seria esse, então, quando depois durante a gestação e depois do nascimento, quando você sai daquele momento do útero. Então, também muito sustento que seria isso. Para mim, eu faço até essa aplicação maior, mas não interessa. O fato é, você tem o primeiro Adão e você tem o segundo Adão. Todo mundo nasce no primeiro Adão. Já nasce em pecado, já nasce egoísta, já nasce dominado pelo ego e, consequentemente, por Satanás, que instiga o nosso ego. Satanás não tem o poder de mandar na gente, mas ele tem o poder de instigar o nosso ego, de falar na nossa mente, no nosso coração, de trazer pensamentos e a gente confundir como se fosse nosso. E fomentar as vontades da nossa carne em detrimento da vontade do Espírito. Fomentar o nosso egoísmo em detrimento do nosso altruísmo. E assim acaba dominando a gente, embora não diretamente, mas indiretamente. Por isso ele é esse imperador, ele é o príncipe desse mundo, como a Bíblia diz. Versículo 17, santifica-os pela tua verdade. A tua palavra é a verdade. Santifica-os pela tua verdade. A tua palavra é a verdade. Veja que então Jesus compartilha o nome de Deus com os discípulos. O Senhor nos confiou eles a mim. Eu compartilhei a tua palavra com eles. Eu estou intercedendo por eles, mas é preciso que haja manutenção disso. É preciso que haja um avanço e um crescimento disso. Não basta nascer uma sementinha, não basta ela tem que primeiro ela morre e aí ela germina, mas não é suficiente, ela tem que começar a se desenvolver, ela tem que começar a crescer, ela tem que começar a produzir ramos, ela tem que produzir suas folhas, e ela tem que produzir as flores, e de repente, então, depois é que o fruto vem. Então você tem que desenvolver. E esse desenvolvimento é o que a Bíblia chama de santificação, um processo de santificação. Mas que a decisão de negar a mim mesmo é uma decisão estanque, imediata, onde eu digo, eu rejeito a mim mesmo. Eu abro mão de controlar minha própria vida e eu convido o Espírito Santo de Deus, domina a minha vida. Me diz o que fazer e eu prometo, eu vou obedecer. Essa é uma decisão estanque, imediata, que a gente precisa tomar. Mas não há uma mágica que, de repente, da noite para o dia, de uma hora para outra, imediatamente. Minha vida é pautada, naturalmente pautada pelos valores do reino de Deus, e eu não tenho nenhuma propensão para as práticas desse império das trevas. Agora, o meu ego não tem mais domínio sobre mim, não é. O próprio apóstolo Paulo reconhece isso no texto, também lemos algumas semanas atrás, quando ele fala daquela luta entre a carne e o espírito. Ele diz, o bem que eu quero fazer, eu acabo não fazendo, o mal que eu não quero fazer, esse eu acabo fazendo. Que miserável homem que eu sou. Por quê? Porque a gente vai começar então a passar por esse processo de santificação, que vai durar até o último minuto da nossa existência aqui, último segundo. Santifica-os pela tua verdade. O que é que nos santifica? A tua palavra
é a verdade. A verdade é que nos purifica. E quem é a verdade? Jesus. O próprio João apresenta Jesus como a palavra encarnada. Ele apresenta Jesus como o Verbo encarnado. A palavra de Deus encarnada. É o próprio Jesus, que é a palavra. E que nos é hoje disponibilizado através do Espírito Santo que ele prometeu. O Espírito da verdade, né? Alguns capítulos atrás ele falou, mas eu vou enviar para vocês o Espírito da verdade, que é a palavra. Esse Espírito da verdade é quem nos santifica. Não é a palavra no sentido do cognitivo, do conteúdo, da gente estudar isso aqui, decorar isso aqui, aprender isso aqui, a receber a melhor interpretação, a melhor exposição, seguir a melhor escola teológica. Não, não é isso. Nós vamos também estudar a Bíblia. Mas não é e nem necessariamente passa por isso. A palavra que nos santifica é a presença do Espírito Santo de Deus. O Espírito da verdade. É a palavra compartilhada dentro da gente. Eu amo estudar a Bíblia aqui, o conteúdo. Eu amo, amo, amo. Não tem como não amar. Mas não é ela quem me santifica. O que me santifica é quando eu me relaciono com a palavra. Não como uma sequência de letras ou como um amontoado de papel. É quando eu me relaciono com a palavra enquanto Espírito, enquanto o próprio Deus. Por isso, justamente, Jesus, aqui no capítulo 6, e a gente já voltou nele aqui algumas vezes, Jesus, capítulo 5, Jesus vai chamar a atenção dos discípulos, dos fariseus, quando eles justamente versículo 38, capítulo 5, igualmente não tendes a palavra habitando em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Veja que a palavra ela precisa habitar a gente e não ser conhecida por a gente. Sempre que fala palavra, a gente pensa em entender, é conhecer, é mais que isso, é habitar. Versículo 39 diz, vocês examinam criteriosamente as escrituras, ou seja, vocês estudam com muito critério, com muito zelo, com muito afinco a Bíblia, as escrituras. Porque vocês acreditam que elas contêm a vida eterna. E de fato, elas dão testemunho acerca de mim. Mas uma coisa é a palavra, a Bíblia, esse conteúdo dar testemunho sobre Jesus. Outra coisa é vocês virem até esse a respeito de quem a Bíblia deu testemunho para se relacionar com ele. É completamente diferente. Por isso, versículo 40 ele diz, todavia, não quereis vir a mim para terdes vida. Vocês estudam a Bíblia que fala sobre mim. Porque fala sobre mim e, portanto, fala da vida eterna, porque eu sou a vida. Mas vocês não vêm até mim para ter essa tal dessa vida. Vocês podem estudar tudo sobre mim, se vocês não caminharem em direção a mim, para serem santificados, para terem vida, vocês vão perder tempo estudando sobre mim, porque não vai ter utilidade nenhuma. Por isso, santifica-os pela palavra. A palavra é quem nos santifica, mas não é a leitura. É a relação com a palavra, através do Espírito Santo de Deus. A gente passa para uma fase em que agora não são leis e mandamentos de fora para dentro pautando a minha vida, mas então passa a ser agora a lei de dentro para fora e não mais de fora para dentro. Uma imposição, agora é um moldar de pensamento, é um moldar de sentimento, é um moldar do meu olhar para a vida, porque está partindo daqui. A minha maneira de ver a vida mudou. Aquela música que a gente estava ouvindo fala, muda o meu jeito de pensar, meu jeito de falar. É uma das músicas que a gente ouviu agora. Isso é o que a presença de Deus faz. O conteúdo não dá.
A leitura da palavra, a letra mata. O que vivifica é o espírito da letra. Porque ele muda o meu jeito de pensar. Ele muda o meu jeito de olhar a vida. Consequentemente, eu começo a pautar as minhas ações, reações e etc. nessa maneira como agora eu enxergo a vida e sinto a vida. Porque a palavra habitando em mim me moldou. Quando é uma imposição de fora para dentro, quando a letra está apenas a letra destituída do espírito, são imposições, ela mata. Porque ela manda eu fazer, eu não dou conta. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu vou lá e eu não faço. Só gera frustração. Só gera remorso. Gera domínio de pessoas que se aproveitam da letra, da autoridade da letra, para poder controlar pessoas. O convite de Jesus é: venham a mim para teres vida. E aí a gente entra nesse processo de santificação. Santifica-os pela verdade. A tua palavra é a verdade. Da mesma maneira como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Olha que coisa linda. Que é algo que a gente tem que dar esse passo. Tem a ver com aquele material que eu falei que eu uso e que eu quero compartilhar depois com vocês, em um momento, numa sequência. Um dos passos, um dos momentos é exatamente esse do envio. Tem uma lista de pessoas, né, com quem a gente está compartilhando o evangelho, a gente está orando por elas, a gente começa a estreitar relações, a gente começa a tentar identificar alguma área na vida por onde a gente vai apresentar a proposta do evangelho, a pessoa aceita, ela começa a caminhar naquilo e o Espírito começa a santificá-la, mas há também um momento onde elas são enviadas para fazer a mesma coisa. Jesus recebeu uma lista de pessoas, alguns nomes lhes foram confiados, ele compartilhou para essas pessoas e agora, então, elas já estão vivendo esse momento, já estão obedecendo, já estão nesse processo de santificação. E aí Jesus, então, diz agora, eles precisam também ser enviados. Eu os enviei ao mundo. Jesus enviou seus discípulos para eles, agora, por sua vez, compartilhar o evangelho com pessoas às quais Deus lhes confiou. E esses, por sua vez, vão enviar esses novos e assim sucessivamente, até chegar a mim e a você. E isso não morre na gente. Quando o processo de santificação começa também na vida da gente, concomitantemente, nós somos chamados, somos enviados para começar a compartilhar isso com outras pessoas também. Pessoas que nos foram confiadas por Deus. Olha que coisa linda. Versículo 19, em benefício desses que o Senhor me deu, me confiou e que eu enviei, eu me consagro ou me santifico. A expressão consagrar, essa ideia de santificar. Eu me consagro, eu me separo, para que igualmente eles sejam consagrados pela verdade. O próprio Jesus, santo, puro, diz por amor a esses que olham para mim, a esses que me têm como referencial, a esses com quem eu compartilho a tua palavra, eu me santifico todos os dias, eu me consagro a ti. Eu procuro viver realmente uma vida pautada, uma vida correta, uma vida de acordo com a tua vontade, uma vida santa. Porque eles precisam ter alguém para quem olhar e ter como referencial. Humano, palpável, como exemplo. Por mais que não vai ser uma imitação crua, uma imitação apenas estereótipa, mas eles vão ter o espírito deles, eles vão ter o espírito moldando eles, mas eles precisam de pessoas aqui, de carne e osso, que passaram antes dele, que trilharam antes e que fizeram. E que se confirma que pela vida, que tem de fato o fruto, que tem o Espírito Santo, que está vivendo de maneira condizente com isso, para que eles possam vir e fazer a mesma coisa.
E assim eu e você, nós precisamos também ter pessoas por causa das quais, por amor às quais, nós nos santificamos todos os dias. É a melhor ilustração para mim que vejo, o melhor referencial disso que eu vejo, é filho. Todos nós três que estamos aqui hoje, nós temos filhos, tivemos filhos. É muito nítido para mim, possivelmente para vocês também, como quando a gente tem filho, a gente toma muito mais seriedade com a vida da gente, com as atitudes da gente, com a postura da gente, com as palavras da gente. Porque agora tem um menininho, uma menininha, tem uma pessoazinha que a gente pôs no mundo, que está olhando o tempo todo para a gente, mesmo quando a gente pensa que não está. E que vai querer imitar a gente. Naturalmente tende a imitar a gente. A gente diz assim, o que eu quero que meu filho imite em mim? Então eu tenho que dar uma melhorada. Como que eu quero que meu filho se comporte à mesa? Eu começo a me portar melhor à mesa para comer. Como eu quero que meu filho seja no trânsito? Eu começo a me portar melhor no trânsito. Como que eu quero que meu filho se porte nos negócios? Eu vou fazer questão que ele presencie eu negociando e vejo que eu sou honesto, que eu sou certo, que eu devolvo aquilo que não é meu, que eu cumpro com as minhas obrigações. Faço questão de que meu filho veja, porque vou ser referencial para ele, eu sou referencial para ele. Isso é consagração. Jesus fez isso em relação aos seus discípulos. Porque a gente vai precisar de alguém a quem a gente olhar. E nós, para as pessoas que Deus nos confiou a compartilhar o Evangelho, nós vamos precisar dar esse testemunho com a nossa vida. Como eu sempre digo, dizendo algo que já foi dito, né, por outros. Mas aqui a gente deve evangelizar com a nossa vida, com as nossas atitudes. Nós devemos ser cartas. A nossa vida deve ser uma carta ambulante. Que, se necessário e possível, a gente pode até completar com conteúdo, com explicação sobre a Bíblia, com aula, com curso, com pregação. A gente pode até completar, se necessário e possível. Mas a verdadeira pregação é a nossa própria vida, para as pessoas que Deus nos tem confiado. E aí ele vai passar, então, a partir do versículo 20, de orar pelos outros, que são os que ainda haverão de vir, que aí já abrangendo nós aqui, na nossa geração, todas as gerações, e não apenas mais ali os discípulos, né? Que bênção, que coisa extraordinária a palavra de Deus. Se vocês tiverem algum complemento, alguma pergunta, fiquem à vontade aí. Se não, ou depois disso, eu vou então colocar mais uma vez aquela música, Se Muda Meu Jeito. Por favor, sim, Jari, por favor. Deixa eu só falar a respeito disso com você. Obrigado pela participação. E realmente, o João, capítulo 10, né, que você mencionou aí, a gente podia até talvez a gente depois veja um momento para a gente meditar um pouco mais aprofundado nisso, né? Mas justamente o versículo é aquele que Jesus está fazendo um contraste aqui, né? Ele está falando que ele é o pastor, né? O nosso pastor. Ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, como você falou, né? Poxa, o pai que é o melhor para o filho, né? E quer o bem para o filho, e ele é nosso pai, Deus é nosso pai. E, de fato, tanto que Jesus vem falando, eu sou o bom pastor, e o bom pastor, você vê que é um nível, o exemplo que ele dá não é nem o de pai, que é muito mais até do que o de um pastor de ovelhas, né? Mas ele diz, um bom pastor de ovelhas, ele dá a vida pelas ovelhas. Ele está vendo lá o lobo vem, o predador vem, e ele vai se colocar entre a presa e o predador, correndo risco de vida, né? De lesão e às vezes até de vida, para poder defender. Ele diz, ele dá a vida pelas ovelhas, o bom pastor. E ele, então, ele vem, nesse contexto, que ele, versículo 8, ele vai dizer, todos, capítulo 10 de João, todos quantos vierem
vieram antes de mim são ladrões e salteadores, porém as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Qualquer pessoa que entrar por mim será salva. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Versículo 10. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida em plenitude, ou vida em abundância, como a versão que você falou. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, normalmente, a conotação que realmente se tem muito dado para esse versículo é o de que essa vida abundância seja, ou pelo menos inclua, um tratamento especial de Deus e diferencial de Deus no que diz respeito à nossa vida aqui na Terra. A gente está bem aqui, a gente ter conforto, a gente não ter doença ou ser curado das doenças e ser protegido das pessoas más e dos bandidos e dos assassinos e etc. Como eu já conversei com vocês, e acho que até aprendi na introdução do livro, essa interpretação da Bíblia, ela não foi possível para mim. Eu respeito quem a tem, óbvio, mas ela muito cedo para mim, ela não foi possível entender e ler a Bíblia dessa forma, que essas promessas de Deus, de vida abundante, por exemplo, quando você lê em vida plena ou vida abundante, que diz respeito a esse nosso mundo material, porque eu desde sempre eu estava com um fator que inviabilizava, ao menos em grande medida, em alguma medida quase que tudo, de eu ter uma vida abundante. Porque eu já com 10 meses de idade tive uma paralisia infantil que me impedia de andar. E além de todas as limitações que o fato de não poder andar me trazia, você tem ainda aquelas questões sociais, dos olhares, dos preconceitos, né? E que gerava, então, muita coisa ruim. Então eu pedia muito para Deus, eu orava, eu dizia, Deus, eu sei que o Senhor pode, eu sei que o Senhor cura, eu sei que o Senhor é meu Pai, eu sei que o Senhor me ama, eu sei que o Senhor tem poder, etc. Mas não acontecia. Ele não me curava. Então não podia ser, ou pelo menos não podia ser da forma como as pessoas apresentavam esses textos, eles não podiam ter esse sentido para essa vida como se colocava. E aí então foi quando eu me permiti ampliar a minha visão e perceber, para mim, e é a leitura que eu faço do Evangelho, e não de textos isolados, mas da Bíblia como um todo, que na verdade essa vida abundante que Deus está falando é justamente a vida perdida no Éden, que a vida abundante consiste justamente nessa realização, nesse retorno ao estado em que nós somos cheios de Deus, em que Deus é quem inspira a nossa forma de agir. E, consequentemente, as nossas ações para com o próximo são ações de amor, são ações, então, de harmonia, de bondade, de benignidade. E vida é isso. Por isso, Jesus, lá no Éden, Deus disse: se vocês comerem, vocês morrem. Que é como se assumir o controle da própria vida. Mas quando você rejeita agora, renuncia ao controle da própria vida e se sujeita novamente a Deus, se sujeita novamente a esse controle do Espírito Santo, vocês podem voltar a viver de maneira harmoniosa, e isso é que é chamado de vida. Portanto, vocês vão deixar de viver a morte de vocês, egoísta, e vão voltar então até a vida que foi programada para vocês. A única promessa concreta que eu vejo Jesus fazendo para aqueles que o seguem é de comida, bebida e vestimenta. E no sentido justamente de a cada dia ele dá, não é nem de acúmulo, não é de riqueza. Aquele texto onde ele vai falar, salvo engano, em João 6, onde ele vai falar de buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, né? E ele vai dizer que a gente não deve estar ansioso, que a gente busca e as demais coisas vão ser acrescentadas. Só que essas demais coisas seriam as que ele tinha dito, que é: por que vocês estão ansiosos com relação ao dia de amanhã, o que vocês vão comer, beber e vestir? Porque o meu Pai do céu, ele faz isso até com os passarinhos, faz com as plantas, ele não há de fazer com vocês. Mas vejo que são coisas básicas, né? É coisa que não é esse mundo de coisa nova que a gente criou, que não faz parte daquilo que a gente realmente precisa. A grande maioria das nossas demandas não são demandas
de coisas necessárias, mas sim de necessidades por nós criadas. Carro não foi criado por Deus, uma casa luxuosa não foi invenção de Deus, ele precisa de habitação, mas normalmente um buraco numa rocha é uma habitação, né? Ah, um animal morto e que você pega a pele dele e você se revista dele é uma vestimenta que te protege do frio e cumpre a sua finalidade. Então, o que ele prometeu foi isso: foi comida, bebida e vestimenta, que são as necessidades realmente do ser humano. A gente precisa ter com o que nos proteger, né, das intempéries, a gente tem que ter com o que nos alimentar e a gente tem que ter aquilo que beber. E fora isso, as outras necessidades de passar num concurso, de ter um bom salário, de isso, daquilo, já são necessidades que a gente mesmo cria. E o fato de, não, mas a doença, Deus insistiu que a humanidade não assumisse o controle da vida, porque a gente ia transformar a vida da gente no jeito que a gente está hoje, em que a violência acontece, em que a doença acontece, está cheio de vírus rodando por aí, está cheio de bactérias nos lugares, porque a gente entrou em conflito com a natureza criada. E a gente então, e as coisas começaram a acontecer de ruins. O mal, a gente só ia experimentar o bem, e quando a gente come da árvore do conhecimento do bem e do mal, a gente começa a experimentar o mal também. E esse mal começa a ser potencializado geração após geração, e o mal naturalmente está no mundo. E ele acaba então também nos atingindo, como o próprio Jesus falou, ele oferece, Jesus disse que Deus, que é justo, ele dá a chuva e o sol para as pessoas boas e para as pessoas más, para o justo e para o injusto, justamente dando a ideia de que não faz acepção e não faz distinção de pessoas. Eu vejo, sim, em alguns momentos pontuais, Deus agindo mesmo nessas questões de concurso, de prosperidade, disso, de comprar um carro, de não sei o que, disso, daquilo, vejo. Mas sempre que a motivação daquele movimento de Deus de interferir em algo tenha uma motivação maior, uma intenção maior, um propósito maior do que o conforto daquela pessoa, maior do que o conforto de uma outra pessoinha que também é filha dele. Tem, por exemplo, um exemplo que é muito nosso, né, da prática nossa, de concurseiro. Você tem duas pessoas sentadas, uma ao lado da outra, na mesma sala de aula, fazendo o mesmo concurso, e as duas estão pedindo para Deus: Deus, me ajuda que eu passe. Se Deus interferir para uma delas e para a outra não, certamente o propósito vai ser maior do que o de dar um conforto físico para aquela pessoa, para a família dela, mas vai ser algo para que a vontade maior de Deus se estabeleça. Então ele entende que aquela pessoa a quem ele vai, em favor de quem ele vai interferir naquilo ali, que essa pessoa vai fazer um melhor uso do dinheiro, vai fazer um melhor uso dos recursos, não no sentido do próprio umbigo, mas no sentido de abençoar outras pessoas, tanto materialmente quanto também e principalmente espiritualmente, que é o que realmente aquilo com que eu acredito que Deus está comprometido, entendeu? Eu teria muita dificuldade de explicar muitas passagens da Bíblia e como tive para mim, eu não teria como seguir o Evangelho, seguir a Escritura, se fosse essas promessas, como essa de vida abundante, fosse eu passasse por um tratamento especial no que diz respeito a gente adquirir bens, adquirir conforto e etc, entendeu? Até porque a minha vida já começou na contramão disso, não tinha como aquilo ser verdadeira para mim, e você começa a ver tantas outras pessoas para quem isso realmente não aconteceu. Então, a pessoa que adota isso, essa maneira de interpretar vai funcionar, ela vai se relacionar com Deus, vai estar na religião, vai estar tudo. Enquanto as coisas estão minimamente dando certo, ela minimamente consegue enxergar essa vida em abundância. Mas aí quando bateu um câncer nela, em um parente, ela perdeu o emprego, perdeu a renda, começa a depender dos outros, igual a gente coloca ali na introdução do livro, quando algo de muito grande ali, que não, isso aqui não dá para chamar de vida abundante o que eu estou tendo, ela vai ter problema. Se a vida com Deus dela é pautada nessa promessa de vida abundante, se você tira essa vida abundante, já consequentemente a relação com Deus, ela acabou que ela não está mais existindo, né? Eu experimentei inverso, graças a Deus eu experimentei antes e entendi que não é disso que Deus está falando.
a própria riqueza, né? Muito pelo contrário, Jesus o que ele disse foi que a tendência é que o rico, as pessoas mais ricas, elas têm mais dificuldade de aceitar o evangelho e, portanto, de entrar no reino dos céus. Aquele rico, por exemplo, jovem rico, chegou e que apresentou para Jesus. Jesus falou para ele o que ele precisava de ser salvo, que ele perguntou, e ele disse, olha, vai, vende tudo que você tem e dá para os pobres, você vai ter um lugar comigo. E aí, como ele era dono de muitas posses, não teve coragem, saiu triste, porque sabia que estava perdendo a vida eterna, essa vida abundante, portanto, né? Ele estava perdendo ela porque ele não tinha coragem de se fazer dos seus bens. E aí Jesus então vira para os discípulos e diz, nossa, quão dificilmente um rico vai entrar do céu. Ele diz, é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar do céu. Ora, se é muito difícil um rico entrar no céu, eu não consigo entender que Jesus está aí dando riqueza à torta e à direito para as pessoas em nome de uma vida abundante aqui nessa terra, sendo que essa vida abundante aqui na terra, proporcionada pelas riquezas, acabaria, na verdade, dificultando mais ainda para essa pessoa, para ela poder aceitar o reino de Deus e ser salva e ter a vida abundante na eternidade. Aí alguém vai questionando, mas então como é que vai ser, Jesus? Aí ele diz, não, mas o que é impossível para os homens é possível para Deus. Então, o que Jesus está dizendo para mim é justamente assim, mas Deus é capaz de pegar uma pessoa rica e ela entrar no céu. Como? É tirando a riqueza do coração dela. É tirando a riqueza como prioridade para ela, é tirando a coisa dela usar a riqueza ali exclusivamente para ela, do egoísmo e de estar apegada e etc. E a relação dela com Deus está pautada nisso e etc. Mas para as pessoas que não acontece, como aquele jovem, ele realmente vai continuar com a sua riqueza. Tem gente que é pobre, muito pobre, até miserável, mas é apegado à riqueza, embora não tendo e nunca tido, e a riqueza acabou também impedindo essa pessoa de alcançar a vida eterna. Então não tem nem a ver, na verdade, com ter ou não ter, mas o apego à riqueza, que é uma tendência natural nossa, né? Então não consigo ver Jesus assim nessa. E tem muita gente boa que, que, que morre, que morreu e que passa tanta coisa que a gente diz, não tem como. A minha mãe, por exemplo, missionária e pastora, não consagrada, mas de exercer o ministério junto com meu pai, morreu com 47 anos de idade, depois de muitos anos de muito sofrimento, muita cirurgia, de transplante, de hemodiálise. A vida da minha mãe, nos últimos anos, tinham sido anos de muito dor, muito sofrimento, que dava, se a gente pensa do ponto de vista da objetividade, da materialidade, você não tem como chamar a vida que a minha mãe teve, principalmente depois que ela conheceu Jesus e depois começou a desenvolver o ministério com meu pai, dá para chamar nunca a vida da minha mãe de vida abundante. Era uma vida sofrida, uma vida de luta, uma vida de sofrimento, uma vida de injustiças, inclusive, sofrida por pessoas, inclusive próximas. Mas a vida abundante que eu vejo, que Jesus prometeu, é uma vida que acontece independentemente das circunstâncias. Como Paulo vai dizer, eu sei ter fartura e eu sei passar escassez. Eu sei ter muito, eu sei ter pouco. Eu sei viver livre, eu sei viver preso. Eu tudo posso naquele que me fortalece. É como aquele que experimenta a paz que Jesus disse: eu deixo-vos a minha paz vos dou. Mas a paz que eu dou não é como a paz que o mundo dá. A paz que o mundo dá é a paz que depende das circunstâncias. Se tudo está bem, a pessoa está em paz. Mas se tudo estiver ruim, a pessoa vai estar atribulada. Mas ele diz: a paz que eu dou não é como a paz que o mundo dá. É a paz que excede o entendimento. A paz que excede o entendimento, no meu ver, é a paz que não depende das circunstâncias. Porque ter paz quando tudo está bem não é mais do que obrigação. Quem não tem paz, tendo dinheiro na conta bancária com sobra, estando morando com as contas todas pagas, tendo conforto e podendo viajar e fazer tudo bem, está tudo muita saúde, todas as pessoas que ele gosta e que são próximas estão com saúde, está tudo bem. Se essa pessoa não tiver paz, e ela está cercada, ela tem segurança, ela tem um muro muito bem feito, ela tem sistemas de segurança, ela tem segurança armada na porta dela. Se essa pessoa não tiver paz, ela está com algum problema. Porque o mundo fornece esse tipo de paz.
A paz que Deus dá é aquela que a pessoa pode estar no meio do caos. Como o versículo 23 de Salmo vai dizer, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter medo de nada. Eu vou sentir a paz da tua presença. Eu estarei vivendo uma vida abundante, porque vida é o que está acontecendo aqui dentro. Muitas pessoas vão olhar e dizer como é que o Emma pode ter paz, como é que o Juari pode ter paz, como é que a Ceilete pode ter paz na situação que ela está vivendo. Mas é que a paz que eu sinto não é pelo que está acontecendo ou deixando de acontecer, porque a minha paz, por isso, não fica oscilando. Às vezes eu estou em paz, às vezes não estou, às vezes estou, às vezes não estou. Não, estou sempre em paz. Isso é vida abundante. É a vida que ninguém me pode roubar. Como Jesus disse, não tenham medo daquele que só pode roubar os bens de vocês, que podem tirar apenas a vida de vocês. Antes, tenham medo daquele que, além de tirar a vida aqui de vocês, pode lançar a alma de vocês no inferno. A vida abundante, a meu ver, é uma que Jesus está falando que acontece na alma e não na nossa matéria, não nas nossas experiências, porque ele não tem esperança para essa vida mais. Jesus disse que essa aqui acabou, o que ele está programando é para uma outra vida. Ele começa esses capítulos que a gente falou aqui, Jesus começa dizendo, eu vou para o meu Pai, vou preparar morada para vocês, e eu volto e busco vocês, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Não há esperança para essa vida. O Evangelho não apresenta esperança para essa vida aqui, mas para uma nova vida que está sendo construída. A gente começa a experimentar o céu aqui, mas o céu genuíno e absoluto vai ser experimentado num outro lugar. A vida abundante, ela começa aqui, começa, porque apesar das circunstâncias, a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus me faz andar pelo vale da sombra da morte sem medo nenhum, sabendo que a vara e o cajado dele me consolam, que eu estou segurando a mão dele, que ele está comigo, que no máximo vão poder atingir os meus bens, vão atingir a minha saúde, no máximo vão atingir a minha vida e tirá-la. Mas o que realmente eu sou, que a minha alma e o meu espírito, é inabalável e inatingível. Deus está comigo, está me protegendo e eu vou passar a eternidade com Ele quando alguém me tirar o que eu tenho de mais precioso, materialmente falando, que é a minha vida, entendeu? Então, essa é a maneira que eu enxergo, que eu leio textos como esse e que de maneira a se compatibilizarem com o que eu falei quando Jesus disse: protege-os para que sejam um. E o que ele está falando é justamente que a proteção que ele intercede por nós e que ele se preocupa é com a nossa alma do nosso coração. Há um texto também na Bíblia que eu gosto muito que diz sobre todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração. Que é a única coisa que de fato, no fim das contas, a gente realmente não pode perder. E se a vida abundante que Jesus prometeu é essa vida de conforto, de proteção, de segurança, de saúde, onde o mal não alcança e não atinge, quem acreditar assim, Joari, vai precisar de dar explicações que eu acredito que nunca vão achar. Já para Jesus, vai dizer, não, mas no caso de Jesus era um propósito. Aí a gente põe Jesus de lado, tudo bem, não vamos ver as injustiças com Jesus, como ele morreu, o que fizeram com ele. Mas pega aqueles para quem ele dirigiu essa promessa de João 10:10 aqui, que ele veio para dar vida e vida abundante, e pega os 12 principais que receberam essa promessa, que foram os apóstolos, e vai ver a história como é que foi a vida dele depois que Jesus foi embora, para ver se do ponto de vista da exterioricidade, se algum historiador conseguiria narrar a vida de Pedro, de João, de todos os outros apóstolos, de Mateus, de André, a vida de algum deles, do próprio apóstolo Paulo, como tendo sido uma vida abundante do ponto de vista do que a gente, ser humano, considera vida abundante. Não vai conseguir. Vão realmente classificá-los como pessoas extremamente sofridas, como pessoas extremamente injustiçadas, mas muito comprometidas e com muita firmeza em algo que entendiam que tinham que cumprir, que tinham que realizar. Mas se pudessem ler, se o historiador pudesse ler o interior deles enquanto as coisas aconteciam, se pudesse olhar nos olhos dele, fixar os olhos dele em meio às adversidades, inclusive no momento em que da degola, no momento da crucificação de Pedro, por exemplo, que disse que foi de cabeça para baixo crucificado, se puder olhar nos olhos das pessoas, eu acredito que nem nesse pior momento vai ter uma fagulha de medo ou de falta de paz.
e que vai olhar e dizer: isso é vida verdadeiramente abundante. Jesus prometeu e ele cumpriu na vida desses caras. É a leitura que eu faço, entendeu? Eu não consigo fazer outra e acho que para ver a Bíblia como um todo e a história do cristianismo e das pessoas cristãs como um todo, inclusive até nos nossos dias, e possivelmente se avizinha um momento em que a humanidade toda vai passar de novo por um momento desse, de grande perseguição a cristãos e a judeus, em que essa vida abundante, do ponto de vista da exterioricidade, ela não vai se confirmar, entendeu? Para quem tem expectativa para isso. E aí muita gente vai se escandalizar. É como eu vejo, entendeu? A gente pode debruçar mais sobre isso depois, se querendo. A gente pega um dia aí para a gente meditar só sobre isso. É muito interessante mesmo, né? Não, Obrigado. o senhor tem razão, o senhor fundamentou muito bem. Eu entendi. Ah, que bom, Joari. Mas vamos continuar meditando nisso, que é muito forte, tá? Vamos sempre pensar e, na medida do possível, fazer essa leitura da Bíblia sob essa ótica. É como eu procuro apresentar no livro. É por isso que o livro ele é uma leitura da Bíblia toda, mas sob uma ótica de um plano maior, sabe, do que esse da materialidade, né? Tá bom. Gente, obrigado então. Deus abençoe. Deus, muito obrigado, Pai, por esse momento que estivemos aqui, pela tua palavra, obrigado pela tua revelação e nos ajuda, Pai, particularmente agora nessa questão que o Joari muito bem levantou e que realmente muitos têm sustentado, Jesus, que tenha a ver, que essa seja a conotação, que essa seja a aplicação, que necessariamente a gente pode reivindicar isso, mas eu não encontro realmente, com toda a minha sinceridade, Senhor sabe, não encontro base para a gente fechar essa interpretação e a vida de tantas pessoas boas aí que viveram desde o que o Senhor prometeu isso, que do ponto de vista externo não parece essa vida abundante. Que o Senhor possa nos ajudar, se é uma coisa, se é outra, que teu Espírito, o Espírito da verdade, vá nos trazendo esse discernimento, esse conhecimento, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, na medida em que nos relacionamos com o Senhor, que se é como eu entendo, se isso é isso mesmo, que essa vida abundante vá acontecendo aqui dentro pela sua presença e que realmente a gente perceba cada vez mais que é isso e que sequer passa pela abundância de bens materiais e de saúde, etc. Por mais que a queiramos e vamos lutar por elas e te pedir por elas, mas não entendemos que isso tenha sido uma promessa ou, no sentido de que se não acontece tem alguma coisa errada, o Senhor descumpriu a palavra, ou o Senhor não está aqui, ou alguma coisa assim. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos, Senhor Deus, guarda no nosso coração a tua palavra, para não pecarmos contra o Senhor, e guarda, ajuda-nos a guardar o nosso coração sobre todas as coisas, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Essa, Joaria, é até uma vertente, na teologia, você tem uma vertente para esse entendimento, né? Que tem realmente bastante sustentação, né? Tem muitos que sustentam, e é o chamado a teologia da prosperidade, né? Muitos vão chamar por esse nome, que é essa ideia de que existe na Bíblia, faz essa leitura da Bíblia, portanto, teologia, né? Então, a leitura da Bíblia sob essa ótica de uma abundância para essa vida aqui, né? Então, existe mesmo essa interpretação. Eu só não consigo realmente encontrar sistematicidade nessa interpretação da Bíblia, né? E eu não consigo enxergar a confirmação disso ao longo da história de muita gente boa de Deus aí, começando pelos próprios apóstolos, para confirmar isso, entendeu? É só isso.